Márcio Santilli, 64 anos, sou sócio fundador do ISA, do Instituto Socioambiental, que fez 25 anos agora, né? E, enfim, uma trajetória já longa aí de trabalho com essas questões socioambientais do Brasil, né? Que vem desde o período da ditadura, do final do período da ditadura, até os nossos dias. Beto Ricardo, antropólogo, formado na USP no começo dos anos 70. Era um momento difícil no país, sob ditadura. A gente podia falar genericamente numa oposição que existia no Brasil e que se reunia periodicamente na SBPC. Era um encontro entre vários cientistas e vários temas. Eu, jovem estudante da USP de Ciências Sociais, fui à SBPC dedicada à questão ambiental e da Amazônia, e lá escutei os cientistas mais velhos preocupados com o plano de integração nacional que havia sido anunciado pelos militares para ocupar a Amazônia com obras de infraestrutura, atrair o capital privado, etc. Foi um grito de alerta. E com jovens colegas e tal, estruturamos um projeto para descobrir qual era a situação dos índios naquele momento histórico, porque se falava da abertura das grandes estradas, da Transamazônica, hidroelétricas, etc., e os índios estavam invisíveis, era uma categoria que não existia no discurso político da ditadura. Nós compramos, por exemplo, um caderno com abecedário e fui anotando o nome das etnias e vou acumulando informações sobre elas, trazidas por uma rede de intermediários que cresceu, chegou até ter mais de 1.000 colaboradores que enviavam para o CEDI, na época, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, recebia essas informações das pessoas que estavam em contato direto com os índios, médicos, antropólogos, jornalistas, artistas, e fomos montando esse quebra-cabeça e, para nossa surpresa, nós abraçamos a causa indígena num momento muito difícil para o país, onde os índios estavam invisíveis e eram considerados praticamente extintos. E esse quebra-cabeça revelou que os índios, a população indígena em geral no Brasil estava crescendo, que as identidades específicas não estavam virando índio genérico, quer dizer, estavam se reafirmando. A gente, digamos, criou um novo paradigma para a questão indígena no Brasil. Eu quero lembrar, por exemplo, que o antropólogo Darcy Ribeiro conclui o levantamento que ele fez da situação dos índios nos anos de 1950, e ele dizia que os índios estavam diminuindo, a população estava decrescendo, as identidades específicas estavam virando identidades genéricas, e, portanto, ele via com muita preocupação o futuro dessas populações. Ao contrário, nós estamos diante de um novo paradigma para a questão indígena no Brasil, e essa base de dados serviu de base para estruturar a campanha pelos direitos indígenas na Constituinte. Não era a primeira Constituição que tratava da questão indígena, mas as constituições anteriores tratavam os índios como se eles fossem uma categoria social provisória, que estava destinada a desaparecer. Portanto, os direitos reconhecidos pelo Estado brasileiro eram direitos temporários. Era preciso pensar os índios no futuro do Brasil como uma categoria permanente, com alto grau de resiliência, de uma maneira bastante diferente do passado recente. A partir de 1974, né, quando a ditadura perdeu legitimidade popular, perdeu apoio popular, ocorreu um processo de reorganização da sociedade civil, que tinha sido destroçada, massacrada, né, durante o período inicial da ditadura, e notadamente a partir do AI-5. Né? E esse processo de reconstrução da sociedade civil organizada foi um processo muito vigoroso naqueles anos, né, que antecederam a campanha das diretas e a convocação da Assembleia Constituinte. Foi um momento generoso, porque como o povo brasileiro, majoritariamente, de uma forma muito ativa e determinada, estava disposto a reconstruir um horizonte de democracia, um país democrático, foi um momento de acolhimento, de abertura muito grande da sociedade como um todo para um conjunto de temas, né, que até então nunca tinham tido uma espessura política
no plano institucional. Na época a gente não tratava muito da questão ambiental com a questão indígena, era uma questão de qualidade de democracia. Quer dizer, a nossa causa era a causa democrática, e dentro da causa democrática, acolher a questão indígena daria consistência ao valor da diversidade. Com base nisso foi desenhada uma campanha, o direito dos índios na Constituinte. Essa campanha mobilizou muitos antropólogos, muitos jornalistas, e com isso a gente conseguiu pela primeira vez na história do país ter uma Constituição com um capítulo exclusivo dedicado aos índios, já partindo desse pressuposto mais otimista sobre o futuro dos índios. E, portanto, batalhamos para que a Constituição reconhecesse os direitos permanentes dos índios, já que eles iriam permanecer no futuro do Brasil. E esse foi o capital político e simbólico que algumas lideranças consideradas históricas emergiram. O Ailton Krenak, Marcos Terena e vários outros são lideranças desse ambiente em que a causa indígena foi abraçada pela causa democrática. E o momento da Constituinte ele foi muito importante, ele foi um catalisador né, de todos os movimentos, né, de todas as expectativas que estavam presentes na sociedade brasileira naquele momento. E foi a primeira oportunidade histórica em que o movimento indígena pôde, de alguma maneira, alcançar esses processos institucionais. Nós estamos falando já de mais de 30 anos para trás, né? Num período em que a relação dos povos indígenas com a sociedade nacional era ainda muito mais tênue, muito mais precária, muito mais limitada do que é hoje. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos praticamente nenhuma organização indígena, a não ser a UNI, que era a União das Nações Indígenas. E um tal comitê intertribal que surgiu mais ou menos naquela época também, mas algo muito diferente da situação que a gente tem hoje, com centenas de organizações. Então foi um período em que os índios e o movimento indígena descobriram Brasília, vamos dizer assim, porque até então Brasília para eles era a FUNAI, né? Um ou outro daqueles ministros da ditadura que apareciam na cena e tal, né? Mas o Congresso Nacional, por exemplo, foi uma descoberta para eles naquele período. Era um momento particularmente interessante, porque uma Constituição estava sendo feita, né? Era uma oportunidade de dar um tratamento aos direitos deles. E, por outro lado, né, se eles não tivessem alguma pegada, alguma mobilização, alguma tentativa de influir naquele processo, que eles poderiam colher um resultado adverso, inclusive, né, de uma Constituição que fosse contra eles. Eu vi coisas super curiosas, assim, entendeu? A primeira negociação sobre o capítulo dos índios na Constituinte, uma negociação duríssima, assim, que levou muitas horas, né, com os líderes trancados dentro de uma sala e a gente acompanhando ali aquela pauleira. E no final, assim, já lá para o meio da tarde, não sei, 6, 7 horas depois de reunião, né, eu me lembro que eu saí com 3 linhas do caput do artigo 231 da Constituição, né? E saí, os índios estavam reunidos, eu li para eles, né, aquelas 3 linhas, e eu estava super feliz, porque para a gente aquilo era um resultado incrível, né? E eles olhavam para aquilo e olhavam, porra, né? Um cara virou para mim assim e perguntou, mas vem cá, quanto tempo vocês precisam para escrever cada palavra? Com 7 horas, você sai aqui com uma frase, porra, né? Como é que vocês ficam fazendo lá dentro? Como é que é isso aqui? Quanto tempo vocês levam para escrever uma palavra? Era a pergunta do cara. Foi realmente um momento muito importante. Um momento em que a sociedade brasileira esteve aberta a acolher a demanda dos seus diferentes setores, né? E aí não eram só os índios. Ela é uma Constituição muito mais extensa e muito mais acolhedora a todas essas agendas, vamos dizer, de uma certa modernidade civilizatória e tal, né, que não estavam presentes, ou pelo menos, né, não estavam presentes da mesma forma nas constituições anteriores do país, né? Então ela foi muito inovadora nesse sentido de acolher, né, um conjunto de temas, e nesse contexto a questão ambiental e a questão indígena entraram com força. A FUNAI, que é o órgão oficial que cuidava da questão indígena, não reconhecia nenhuma etnia no Acre, nos anos 70.
E quando a informação chegou do processo de constituinte, a cena do Acre mudou radicalmente. Emergiram as identidades que estavam ocultas sob a categoria de caboclo, e o processo do Acre é exemplar de como é que essas populações que estavam mimetizadas nos seringais, ainda comprometidas com a economia da dívida, puderam comprar uma certa alforria econômica e política e emergirem na cena pública com sua exuberância cultural, retomando seus territórios, etc. E por isso, não por acaso, o Acre é o cenário em que depois foi ocupado pela Aliança dos Povos da Floresta. Originalmente, o movimento era um movimento dos seringueiros, liderados pelo Chico Mendes, etc. E é bom lembrar que eram inimigos históricos dos índios, né? Eles participaram de correrias, de massacres, etc. e tal. E a proposta da Aliança dos Povos da Floresta veio para acalmar esse ambiente de beligerância entre os índios e os seringueiros diante dessa nova conjuntura política que se apresentava. Então, foi uma dedução meio lógica juntar esses dois movimentos numa aliança que pudesse dar a eles força para criar as reservas extrativistas, consolidar os territórios indígenas e, com isso, alterar o mapa da governança territorial na Amazônia brasileira. A Aliança dos Povos da Floresta veio ser uma espécie de tratado de paz interetnias que criou pontes com o movimento dos seringueiros e permitiu criar esse ambiente simbolicamente denso chamado Aliança dos Povos da Floresta. Para decolar esse movimento, ele precisava de alianças, precisava de recursos. Agora, o CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, com vários apoios, entre eles o apoio da produtora Quilombo, que aparece assinando esse cartaz da Aliança dos Povos da Floresta, junto com o CEDI, e essa Quilombo era a produtora do Milton Nascimento, que foi contatado por nós para dar uma mão para o movimento dos seringueiros. Ele viajou no Acre, tivemos em várias comunidades ribeirinhas e tivemos depois no Xaxaninca, no Acre. O Milton passou 18 dias com a gente nessa viagem. E de volta ao Rio de Janeiro, em um mês ele produziu um disco completo chamado Chai, que é uma expressão de amizade, de afeto entre lideranças e atores que militavam nesse movimento. Pois é, ela não é óbvia, nunca foi óbvia, né? Porque historicamente a gente sempre teve muito conflito durante o processo colonial como um todo entre esses diferentes setores que a gente inclui dentro desse conceito de povos da floresta. Muitos conflitos historicamente entre seringueiros e índios e também entre outros setores populares que eram, vamos dizer assim, né, as pessoas, os segmentos que eram as pontas de lança, né, do processo colonial na ocupação das regiões remotas do país. Então você poderia imaginar ao contrário, né, que eles se considerassem, como já se consideraram, como inimigos principais, né, como a representação física do inimigo. E, no entanto, aquilo realmente foi um momento muito diferente, né, um momento muito catalisador da história do país, né? Nos anos 80, ocorre nesses diferentes segmentos a percepção de uma ameaça comum, uma ameaça a todos. Isso vale também para o próprio movimento indígena, porque historicamente, né, a gente chama de índios, né, ou de povos indígenas, uma pluralidade de sociedades, de culturas, né, de línguas, né, de povos que na verdade eram inimigos entre si, que guerreavam entre si antes da nossa chegada, ou mesmo depois da nossa chegada. No entanto, é a percepção ou a emergência histórica, né, da percepção do inimigo comum que faz com que esses povos se juntem e busquem construir articulações amplas, né, que vão além deles próprios, organizações, né, que são representativas do movimento como um todo, ou de uma região como um todo. Nada disso é óbvio, historicamente, tradicionalmente. Pelo contrário, né? Mesmo dentro de um mesmo povo, não existem estruturas verticalizadas de poder. Naquele momento catalisador, né, a gente teve isso entre os índios e dos índios com outros segmentos, pela identificação de que todos aqueles que dependem da floresta em pé para viver e para continuarem desenvolvendo as suas atividades e a sua cultura, têm uma coisa forte em comum contra aqueles que só sabem viver detonando a floresta,
e substituindo esse mundo por um outro. Esse foi o cimento da aliança, naquele momento generoso de mobilização da sociedade. Essa coisa desse ambiente de movimento é um ambiente muito, historicamente, muito rico de metáforas, de símbolos, etc. Então o grito do seringueiro se espalhou como um alerta para a Amazônia, né? E o Chico Mendes conseguiu traduzir a relação desse movimento com a questão ambiental, que já estava com os grupos de vanguarda, sobretudo no exterior, mas também um pouco no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo. Eu acho que a institucionalidade desse movimento sempre foi baixa, precária. Quer dizer, o pessoal morando lá nas pequenas cidades do Acre, ribeirinhas, com dificuldade de comunicação enorme. Então, uma das ações que ficaram célebres na época, ainda antes da Aliança dos Povos da Floresta, foram os empates. Quer dizer, os empates que os seringueiros conseguiram bloquear a derrubada da floresta. A gente já tinha colocado, né, no paralelo essa questão da crise ambiental, da crise climática, que vai depois juntar esses temas todos dentro de uma agenda que até então não existia, essa agenda da sustentabilidade. São temas que acabaram por revalorizar não apenas os ativos ambientais e florestais, como também as culturas tradicionais vinculadas a esses ambientes, como uma questão contemporânea e não como um resquício da pré-história. Eu acho que essa que é a diferença que a gente teve nesses anos recentes, e essa diferença criou um caldo de cultura na sociedade brasileira. Acho que isso é uma coisa importante, né? Porque a gente está falando de direitos de minorias e que, no entanto, obtiveram vitórias institucionais, vitórias políticas importantes, porque tiveram apoio de uma parte importante da sociedade, da opinião pública, para isso. O movimento todo que insere, inclusive, a Aliança dos Povos da Floresta, levou a uma mudança radical do mapa do Brasil. Mas o fato é que hoje a gente tem mais da metade da Amazônia protegida, né, na forma de terras indígenas, na forma de parques e reservas menos afetas à presença humana, mas também das reservas extrativistas e de várias outras áreas de ocupação dentro desse conceito, né, de Aliança dos Povos da Floresta, ou de aliança entre aqueles que dependem da floresta viva para continuar. Os resultados são incríveis na legislação, na terra, efetivamente, resolveu muitas situações de conflito, empoderou muitos desses grupos, né? Embora a gente ainda tenha muitas demandas não resolvidas ainda por serem tratadas pelo Estado brasileiro. O cenário que a gente tem hoje é um cenário inimaginável, né? Para trás da democratização, para trás da Constituição de 88, né? Para trás de tudo isso que a gente viveu nesses últimos 40 anos. Não há a menor dúvida de que essa experiência e continuará sendo ainda, apesar dos Bolsonaros da vida, continuará sendo uma experiência transformadora. O grande símbolo da luta dos seringueiros nessa época foi a possibilidade de criação das reservas extrativistas, que era uma categoria que não constava do sistema de áreas protegidas do Brasil. Foi acolhido isso na época da Constituição, e aí isso deu margem para o Estado brasileiro reconhecer territórios que ele chamou de reservas extrativistas. Com isso, criar uma nova figura coletiva de governança territorial na Amazônia, sobretudo. Nesse sentido, o Chico Mendes e outras lideranças que aparecem nesse cartaz, aparecem em outros momentos, foram importantes para levar adiante isso. Tiveram muitas dificuldades para consolidar isso a nível nacional, de algumas lideranças espalhadas pela Amazônia, que trabalhavam em atividades extrativistas, muitas delas escravas da dívida, que é uma instituição na Amazônia. A Aliança dos Povos da Floresta foi um alento para que eles rompessem essa economia da dívida, se libertassem das dívidas com os patrões e pudessem trabalhar num ambiente de área protegida, agora sob o conceito de reserva extrativista. Terra indígena é uma coisa que não foi inventada no Brasil, né? Um parque nacional também é uma coisa que não foi inventada no Brasil, né? Mas a Resex é uma invenção nossa. Mas a gente pensando
Isso tudo como um todo, né? Como um movimento que o Estado, a sociedade faz no sentido de reconhecer direitos territoriais num outro patamar para populações tradicionais, no sentido de que elas possam se reproduzir física e culturalmente, é uma coisa muito forte nossa e que, enfim, deveria ser, por isso mesmo, ainda mais acolhida, né, e respeitada e valorizada, né, pelo povo brasileiro. Se a aliança não tivesse surgido no Acre, seria necessário inventar, porque o Acre era o ambiente em que historicamente isso aconteceu. A ocupação dos territórios indígenas pelas economias extrativistas baseadas na dívida, detonando os índios, e como é que eles conseguiram sobreviver, ocultar sua identidade e aproveitando dessa nova oportunidade política para exigir a demarcação de suas terras e o apoio às suas políticas culturais. Já no caso dos seringueiros, as estruturas que eles tinham para operar esse movimento eram muito precárias. Conseguiram algum apoio do exterior, mas não conseguiram manter um grau de organização capaz de capturar essas alianças e transformar isso numa governabilidade estratégica. Revisitar a economia da floresta sob a ótica das reservas extrativistas era uma diferença de perspectiva enorme. E as lideranças do movimento dos seringueiros não acompanharam esse processo. Eu acho que esse é o tipo de movimento que viveu uma fase de euforia. Essa fase de euforia ligava já a questão ambiental, quer dizer, era além da questão da qualidade da democracia. E quem soube aproveitar essa nova interface conseguiu ter uma certa estabilidade na cena política. O movimento dos seringueiros, das reservas extrativistas, sobretudo as articulações internacionais, já estavam sendo prismadas por essa relação entre movimento social e meio ambiente, que veio a se adensar depois e hoje, enfim, é uma questão estratégica para qualquer futuro político do planeta. Nesse sentido, o movimento seringueiro foi um movimento pioneiro no Brasil para alertar sobre essas questões, né? Ele é um cara que encarnou de uma forma muito forte e original essa ligação entre segmentos sociais e proteção da floresta. O lance dos empates tiveram um simbolismo muito poderoso e chacoalharam geral, inclusive o campo de onde ele vinha, né? Porque ele era um sindicalista, era um cara que vinha numa rota assim, meio ligado ao pessoal do PT originalmente, tinha, né, essa, vamos dizer assim, uma pegada mais de esquerda sindicalista, que no entanto acabou se destacando pelo lado dessa questão ambiental, né, de colocar essa questão ambiental de uma forma vigorosa e renovadora em cima da mesa no processo da discussão política. O assassinato dele teve um peso enorme, emocional naquele momento, um impacto gigantesco na mídia, né, no mundo inteiro, né, o que acuou muito o governo na época e acabou sendo um fator importante de fortalecimento desse movimento e da criação das RESECs e de todo o processo subsequente. Eu acho que a esquerda e o movimento sindical nunca entenderam direito o movimento dos seringueiros. Eles julgavam o movimento politicamente atrasado. Já havia vários indícios disso aí. O Chico Mendes tomou um maior chá de cadeira para ser recebido pelo Lula, por exemplo. Então havia uma hipervalorização simbólica e política desses novos atores e novas formas de governabilidade. Isso não se traduziu em estruturas permanentes que pudessem manter a chama acesa. Houve uma dispersão das lideranças e, ao contrário, os índios conseguiram manter um certo fio de meada, não só reconstruindo suas neotradições e com isso eu acho que os índios conseguiram sair melhor desse momento da política e ter reforçado sua resiliência a esses processos, né? Acho que a oposição, genericamente falando, mais os setores progressistas e de esquerda, não se relacionaram estrategicamente com essas lutas setoriais dos índios e dos seringueiros. É uma coisa distante. Quando o Chico Mendes foi assassinado, aí todo mundo queria pegar uma parte da alça do caixão. Eu me lembro que eu fiz parte de uma banca de uma fundação americana que dava bolsas para ativistas. Tinha um painel de seleção que
rolava no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, fui ao local em que ia ocorrer esse painel, fui na cozinha tomar um café. Quem que eu encontro lá? O Chico Mendes. E aí eu digo: Chico, o que você está fazendo aqui? Ele falou: olha, a nossa luta está muito avançada, mas eu não tenho recurso nem para comprar o leite das minhas crianças, entendeu? Aquilo simbolicamente queria dizer: ó, esse movimento foi canibalizado por vários segmentos de ativistas nacionais articulados com ativistas internacionais, né? E uma liderança como o Chico estava pleiteando uma bolsa que daria a possibilidade dele manter sua família, por exemplo, né? É curioso, né? O que vai criar um divisor de águas mais forte, né, posteriormente entre esses movimentos, foi justamente a experiência de governo da esquerda, né? Que pode parecer um paradoxo, mas o fato é que esses movimentos eles fizeram pontas políticas diferentes na relação com o Estado nesse período. Então, por exemplo, o movimento indígena nunca foi para o governo. Ele sempre manteve uma certa autonomia, né? Nunca dependeu de recurso público. Já os extrativistas, eles tinham uma expectativa de políticas de crédito, né, de fomento, de incentivo econômico por parte do governo. Então eles tinham uma outra linha de interlocução. Os índios ao seu próprio estilo, era uma coisa mais na porrada, e eles eram uma coisa mais na linha da mesa de negociação, né? Então não combinavam as estratégias. O importante é que cada movimento tivesse a sua autonomia e desenvolvesse a sua estratégia de acordo com a sua visão, com os seus interesses, com aquilo que cada movimento considerava como o melhor caminho para a sua acumulação de força, para as suas conquistas, né, para as suas bases. Então, Chico Mendes foi assassinado no fim de 88. Em 89 a gente organizou aquela grande manifestação contra a hidrelétrica de Belo Monte. Eu estava na coordenação disso junto com os Caiapó, através do Paiacã. Aquilo foi um processo super interessante de mobilização protagonizada pelos indígenas do sudeste do Pará. Então eu pude ajudar eles a redigir uma carta que depois foi protocolada nos ministérios, pedindo informações detalhadas sobre os projetos de hidrelétrica no Rio Xingu. E os Caiapó diziam: se vocês não responderem para a gente a contento até a data tal, nós vamos baixar para Altamira e vamos empatar essas hidrelétricas. E aconteceu assim, quer dizer, o governo não respondeu, os Caiapó vieram caçando, pescando, engrossando o caldo, sobretudo os Caiapó, que é um povo guerreiro, e com isso eles questionaram o governo brasileiro, e foi um evento histórico, entendeu? Porque tinham mais de 500 jornalistas presentes, foi uma mega mobilização. É uma história que ainda não foi totalmente resgatada. Na época eu entrevistei um dirigente de uma das grandes empreiteiras que operavam no Brasil. Ele terminou a explicação que ele me deu dizendo o seguinte: mais cedo ou mais tarde o Xingu vai sair. Pode não ter saído agora. Vocês empataram, mas empataram, não se iludam, entendeu? O sistema ficou reciclando essa ideia até que conseguiram emplacar. Então, num certo sentido, é uma derrota, porque tudo que aconteceu hoje em Altamira é o exemplo acabado do processo de construção da hidrelétrica de Belo Monte. Não está gerando energia prometida, é a cidade mais violenta da Amazônia. Os Caiapó estão atentos ao fato de que tiveram que engolir essa e sabem que os brancos estão tramando para as próximas barragens que tem que ser feita para garantir que essa que já está em operação tenha a quantidade de água suficiente para gerar energia. Houve um empate lá no final dos anos 80, houve esse fato consumado que resultou desse processo mais recente e tem uma ameaça embutida no futuro que significaria a construção de novas barragens para garantir o fluxo necessário para a produção de energia. Como eu digo, a luta com relação a Belo Monte não terminou. Eu acho que o movimento indígena, em grande medida, passou ileso nessa história, né? Porque teve uma postura de contestação mais permanente, menos afeto à cooptação, a coisas desse tipo e tal, né? Ele saiu mais inteiro, né, dessa experiência. E aqueles que tiveram uma inserção maior do governo, que geraram relações de dependência em relação a recursos públicos, sofreram mais, né, com o final dessa experiência. Porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer uma contabilidade positiva de avanços, né, de medidas tomadas ao longo desse período,
No entanto, muita coisa ficou pelo meio do caminho, muita coisa ficou pela metade, muita coisa não se completou, muita coisa deixou de ser feita. Tanto que a gente tem aí um conjunto de demandas que permanecem postas. Olha, acho que tem um desgaste histórico do PT no governo, né? De uma política de aliança que foi feita, que ela implicou em restrições também em relação a outros setores, né? E mais até do que isso, eu acho que era um projeto que, enfim, tinha muitos problemas, né? O projeto do PT, imaginando como projeto de nação, como projeto econômico, para além da questão da corrupção e tal, que foi fatal. Certo incentivo a um consumismo meio besta, entendeu? Um endividamento excessivo da sociedade brasileira, dos trabalhadores, dos aposentados, quer dizer, políticas assim de estímulo ao comércio, à economia, que acabaram gerando relações de dependência complicadas. Então eu acho que ainda está por ser feita uma crítica mais abrangente nesse sentido, entendeu? Quer dizer, de ver, né, até que ponto que essas políticas acabaram sendo danosas ou implicaram investimentos que poderiam ter sido feitos para solucionar outras questões que não foram solucionadas, né? Com espessura social maior, né? Mais importante. No caso desse campo socioambiental, é isso, né? Foram políticas ambíguas, a gente pode contabilizar saldos positivos e também apontar várias deficiências e fragilidades e insuficiências, né? Ou até sacanagens, né? Que também rolaram, né? Em relação a esses setores. Eu acho que é cedo ainda para a gente julgar qual será o vigor dessa nova Aliança dos Povos da Floresta. Para mim foi uma surpresa, na verdade. Fico muito curioso em saber como é que eles estão pensando articular essa nova iniciativa da Aliança com o passado da Aliança. Eu acho que fazer essa ligação não é óbvia e dela vai depender o vigor dessa articulação. Curiosamente, nesse momento, esses movimentos estão se aproximando. Você vai ver agora o CNS, né, que é o Conselho Nacional das Populações Tradicionais, meio que saindo do confinamento nas RESECs, nas suas regiões de atuação, nas suas agendas corporativas, para virem se manifestar no Congresso, para fazerem outros tipos de reivindicação, para buscarem apoio no Ministério Público e no Judiciário a ameaças que estão surgindo em relação às próprias RESECs já criadas, redução de tamanho, mudança de categoria. E eles voltam à luz do dia, estão procurando se reorganizar, estão procurando colocar a gente em Brasília, estão buscando os outros movimentos. É um inimigo de todos, vamos nos juntar novamente, entendeu? É esse que é o lance. Então, uma coisa muito boa que o Bolsonaro está provocando. Então, eu acho que essa aliança, não sei se com esse nome, né, mas ela volta. Ela vai voltar, o Bolsonaro vai ressuscitar isso aí. Não, tradicionalmente, os primeiros encontros entre os colonizadores e os índios é marcado por tragédias sanitárias, né? Porque os brancos levam doenças para os quais os índios não têm anticorpos. Então essa onda de pacificação, contato e pacificação, foi substituída por uma nova política que o Estado brasileiro adotou há 20 anos atrás e que inspira inclusive grupos semelhantes dos governos da Panamazônia. É uma atitude diferente de guerra e pacificação, é uma atitude de permitir que esses grupos isolados se mantenham isolados e que promovam o contato quando eles assim puderem. Então há muitos casos recentes, bem-sucedidos, de contatos que superaram esse capítulo da tragédia demográfica. Mas esse governo atual, do presidente Bolsonaro, está desconsiderando esse avanço havido nos últimos 30 anos na Amazônia. Isso preocupa muito, porque o Brasil é liderança nessa política para os demais países amazônicos e isso pode ter um impacto grande. O Brasil é o país do mundo que tem a maior quantidade de índios isolados do planeta. E os demais são grupos aqui, países da fronteira, Peru, Colômbia, etc., que estavam já operando com esse novo modelo, né? E esse novo modelo pode ser transferido agora pelo governo Bolsonaro de uma atitude diplomática de proteção territorial
ambiental e sanitária por um processo de evangelização, digamos assim, dos segmentos radicais do evangelismo que, ao contrário, querem levar a mensagem de Cristo para todos os grupos isolados, etc. e tal, e nesse sentido gostam de forçar o contato, sem que eles tenham estruturas adequadas para enfrentar a hecatombe demográfica que acompanha os casos desses contatos recentes, onde a questão da tragédia demográfica é uma constante. É uma reação majoritária da sociedade brasileira num rumo oposto ao que eu gostaria que fosse, né? Eu como pessoa, né? Como ser humano vivente, como pai, nunca imaginei que eu pudesse deixar para os meus filhos, para os meus netos, um país nessa merda em que o Brasil se encontra, entendeu? Com essa, né? Eu acho isso, não me conformo com isso aí, né? Não guerreei 30 anos para isso, entendeu? E também não estou afim de parar de guerrear por isso. Eu tenho procurado, até preferido, ter uma atuação mais de retaguarda nesse momento, aproveitar as oportunidades que a gente tem para conversar, né, com os movimentos sociais, com as organizações, para tentar dar luzes, entendeu? Mostrar caminhos, analisar as brechas, as contradições, as fragilidades desse governo também, né? Por onde a gente pode caminhar, por onde a gente pode alicerçar a resistência para manter as conquistas que foram obtidas. Quando eu olho para esses exemplos de resiliência, eu fico animado. Quando eu acordo e boto o óculos do retrocesso que nós estamos vivendo do ponto de vista de política institucional, eu fico um pouco desanimado. Eu acho que nós estamos vivendo um ambiente político de retrocesso, um governo federal que está querendo desconstruir toda a institucionalidade, todas as novidades que foram criadas nesse período dos últimos 30 anos. O que é grave, porque é tudo feito às pressas, com fatos consumados, detonando as propostas de licenciamento ambiental. O próximo capítulo é um certo embate do indigenismo de sociedade civil com um certo indigenismo estatal, privado de grandes corporações, de grandes projetos de desenvolvimento em áreas em que os índios estão vivendo, né, hoje. A gente tem que botar uma certa ordem na casa, digamos assim, para poder voltar a conversar civilizadamente. No caso do ISA, que foi fundado em 94, nos piores momentos da política brasileira nesse período, a gente sempre tinha canais com o governo para poder compartilhar ideias e procedimentos, e atualmente não há pontes, quer dizer, então o caso de uma instituição como o ISA está ilhada, digamos assim, e nesse sentido a situação é bem preocupante. Há uma perseguição pelo fato de que o ISA tem projetos que, em tese, não combinam com as prioridades do governo para a questão indígena. A gente que vem do tempo da ditadura, onde a questão de segurança tinha a ver com a repressão do Estado, né, agora se vê diante de um processo de violência institucionalizado, mas a gente vai superar isso aí. Quer dizer, eu acredito que nossos grupos são super resilientes. É um tempo difícil de embates, mas a nossa capacidade de resiliência junto com os nossos parceiros indígenas e tal é muito forte, portanto vai passar. A gente costuma dizer que no ISA, uma epígrafe do nosso trabalho é que a nossa aliança com os índios é para adiar o fim do mundo, né? Isso coloca no centro da reflexão em relação ao homem e natureza, mudanças climáticas, que são os grandes dramas filosóficos da contemporaneidade. E os índios são especialistas em fim do mundo, nas suas mitologias isso está previsto, etc. e tal. Então, diferentemente do início dos anos 70, quando nós começamos a trabalhar essa questão, hoje os índios estão localizados na cena política. É impossível discutir qualquer projeto de futuro sem passar também pelos índios. Eles têm condição de influenciar, de mobilizar recursos, acalentar uma certa visão do mundo. Se eu olhar o processo de resiliência pelo qual os índios passaram nos últimos 30 anos, pelo menos eu acho que agora eles estão dentro do jogo, entendeu?
Olha, eu acho que sem dúvida o país vai pagar um preço grande aí nessa brincadeira. É um governo agressivamente reacionário, né? E não tem uma guerra que você trave e saia ileso. Não existe isso, né? Quer dizer, a gente está no meio de uma guerra, quer dizer, um governo que declarou uma guerra contra esse campo e nós não temos uma opção, né? Porque o governo tem o poder de determinar a agenda e ninguém sai ileso de uma guerra, portanto nós vamos perder pessoas, nós estamos perdendo pessoas, a gente está tomando porrada, a gente está sofrendo feridas, né, que vão sendo abertas tanto nos nossos corpos como nos nossos espíritos, mas eu também tenho procurado ver isso aí como um desafio. Qual é a consistência de estudo que a gente fez diante dessa situação que está aí, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que é uma prova dos 9, é uma oportunidade histórica, né? Pensando aqui pela via da contradição, né? Ou pela teoria do absurdo, né? É uma oportunidade histórica para a gente se confrontar, entendeu? E para a gente ter uma ideia do que vai ficar mesmo, entendeu? Do que a gente fez, né? E de como que o acumulado histórico que a gente tem, né, em termos organizacionais, de relações, né, de capacidade de influenciar a opinião pública e tudo mais, né, como que isso vai poder ter um papel para chegar na luz do fim do túnel, para botar um fim, né, nesse momento desastroso da sociedade brasileira, né, de ter eleito um canalha corrupto como esse na presidência da República.